Olá, colegas! Vamos dar continuidade ao minicurso História da Língua Inglesa no Brasil, da BNCC ao Novo Ensino Médio, em que vamos discutir agora sobre a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, a importância do ensino de língua inglesa e sua relação com o novo ensino médio. Eu me chamo Luciana de Carvalho Nogueira Albuquerque, sou acadêmica do 8º período do curso de Letras em Inglês na Faculdade Uninassal, Teresina, Piauí. Também atuo como professora de inglês da primeira e segunda séries do ensino médio na rede particular de ensino. E a seguir, nós vamos falar sobre o ensino da língua inglesa, né? Como é que está esse ensino da língua inglesa hoje, de acordo com as normas da BNCC? Então, começando, o ensino da língua inglesa tem assumido um papel cada vez mais crucial no cenário global atual. Com a crescente interconectividade entre culturas e a predominância do inglês como língua franca internacional, dominar essa língua tornou-se uma habilidade essencial para a comunicação eficaz, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. No entanto, o ensino do inglês também apresenta uma série de desafios e demanda abordagens educacionais bem inovadoras. Um dos principais desafios no ensino da língua inglesa é justamente garantir que os alunos desenvolvam não apenas a habilidade de comunicação verbal, mas também a compreensão cultural e a capacidade de utilizar esse idioma de forma contextualmente apropriada. E o que acontece é que muitas vezes os currículos tradicionais eles focam excessivamente na gramática e na memorização do vocabulário e negligencia a importância da fluência natural e da compreensão das nuances culturais que permeiam esse idioma. Sendo assim, abordagens que incorporam aulas interativas, discussões temáticas e imersão cultural, a gente tem ouvido muito falar nesse tipo de ensino de língua estrangeira, imersão, né? Ensino por imersão, ou seja, fazer parte, estar mergulhado no contexto daquele idioma, né? E essas abordagens, né, imersão, como eu estava falando anteriormente, aulas interativas, discussões temáticas e imersão cultural, podem ser mais eficazes para capacitar os alunos a se comunicarem de forma mais autêntica. A tecnologia também tem desempenhado um papel significativo na evolução do ensino da língua inglesa. Plataformas de aprendizado online, aplicativos de ensino de idiomas e recursos digitais interativos, eles proporcionam flexibilidade aos alunos, permitindo que eles personalizem suas jornadas de aprendizado de acordo com suas necessidades e ritmos individuais. Além disso, ferramentas de inteligência artificial podem oferecer avaliações precisas do processo do aluno e recomendações personalizadas e individualizadas para melhorar áreas específicas de habilidade linguística. No entanto, é fundamental que o uso da tecnologia seja equilibrado com a interação humana. A prática constante de conversação, que faz parte da imersão, né? Então, essa conversação com falantes nativos ou proficientes no idioma é crucial para aprimorar a pronúncia e a capacidade de compreensão auditiva dos alunos. Além disso, a interação com colegas em ambientes de aprendizado colaborativo também ajuda os alunos a se sentirem mais à vontade ao se expressarem em inglês. No contexto atual, contemporâneo, abraçar uma abordagem comunicativa e centrada no aluno tem se mostrado extremamente eficaz. Essa abordagem, ela enfatiza a comunicação real, situações da vida real e a aprendizagem através de práticas constantes. Incentivar os alunos a participarem ativamente de debates, simulações de situações cotidianas e projetos que exijam o uso do inglês pode aprimorar suas habilidades linguísticas e sua confiança em interagir com esse idioma. O ensino da língua inglesa ele enfrenta desafios e oportunidades intrincados no cenário global moderno.
Para preparar os alunos para uma comunicação eficaz e significativa, é essencial adotar abordagens flexíveis, tecnologias relevantes e interações humanas autênticas. Dessa forma, estaremos capacitando as próximas gerações com as habilidades necessárias para prosperar em um mundo cada vez mais interconectado, multicultural e, por que não dizer, competitivo também. O ensino do inglês na educação pública apresenta desafios singulares e, ao mesmo tempo, oferece oportunidades valiosas para os alunos. Em muitos países, a inclusão do inglês como parte do currículo nas escolas públicas visa preparar os estudantes para uma sociedade globalizada e para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. No entanto, o contexto da educação pública traz consigo desafios que devem ser enfrentados, né, para garantir uma aprendizagem eficaz e acessível para todo mundo. E um dos principais desafios no ensino da língua inglesa na educação pública é justamente a falta de recursos adequados. A gente sabe que as escolas públicas, elas frequentemente enfrentam restrições orçamentárias que limitam a disponibilidade de materiais didáticos, equipamentos tecnológicos e oportunidades de desenvolvimento profissional para os professores. E isso pode afetar negativamente a qualidade do ensino e a capacidade dos alunos de adquirirem as habilidades linguísticas necessárias. Além disso, o grande número de alunos por sala de aula nas escolas públicas e também nas escolas particulares dificultam a atenção individualizada que os alunos precisam para aprimorar suas habilidades no idioma. Um grande número de alunos inviabiliza essa prática da oralidade, da prática oral de um determinado idioma, como é a língua inglesa. A diversidade de níveis de proficiência e backgrounds culturais dos alunos também pode ser um desafio, né, uma vez que os métodos de ensino devem ser adaptados para atender às necessidades variadas da classe. No entanto, existem diversas possibilidades para melhorar o ensino do inglês na educação pública. A formação contínua de professores seria crucial. É algo crucial para garantir que eles estejam atualizados com as melhores práticas de ensino, que possam oferecer experiências de aprendizado mais envolventes e eficazes, né? Parcerias com organizações não governamentais, universidades e empresas também pode ser uma fonte interessante de recursos adicionais, como programas de mentorias para alunos e professores, doação de materiais e acesso a aulas de conversação com falantes nativos. Então, a globalização nos traz essa vantagem de nós estarmos em tempo real, conversando com pessoas dos mais variados lugares do mundo, né? Só que para isso seria necessário esse investimento, essa disponibilidade de recursos que nos permitam ter essa atuação, trazer essa experiência para o aluno em sala de aula, né? Estratégias pedagógicas e inovadoras, elas podem ser adotadas para superar os desafios das turmas grandes e níveis de proficiência variados. A aprendizagem colaborativa, a integração de tecnologias educacionais e a ênfase em atividades práticas de comunicação podem envolver os alunos de maneira mais eficaz e proporcionar um ambiente de aprendizado mais dinâmico e integrador. É importante também reconhecer a importância da cultura local no ensino do inglês, na educação pública, né? Então, embora a língua inglesa esteja bem presente no dia a dia das pessoas, independente da idade, da classe, né, socioeconômica, enfim, mas é preciso que a gente ajuste isso à nossa realidade, para que a gente não tenha a americanização da nossa cultura. Incorporar temas e contextos que sejam relevantes para a vida dos alunos pode aumentar o interesse e a motivação para aprender o idioma, estando vinculado à nossa realidade, à nossa cultura.
Em resumo, o ensino do inglês na educação pública apresenta, sim, desafios substanciais, mas também oferece essas oportunidades valiosas para preparar os alunos para um mundo globalizado. Claro que precisamos de investimentos para isso, né? E com os investimentos adequados em recursos, formação de professores e abordagens pedagógicas inovadoras, é possível, sim, superar esses desafios e proporcionar uma educação de qualidade em língua inglesa para todos os alunos, independentemente dos seus antecedentes socioeconômicos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, né? Que é um documento que representa um marco significativo na educação brasileira. Ela foi aprovada em 2017 e estabelece diretrizes para que os alunos aprendam, que mostram que os alunos o que os alunos devem aprender em cada etapa da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. A BNCC tem como objetivo criar um padrão de qualidade educacional em todo o país, promovendo a equidade e a melhoria de ensino. Então, a BNCC ela foi desenvolvida a partir de um processo, por meio de um processo participativo, que envolveu educadores, especialistas, gestores educacionais, pais e alunos também. Ela define as competências e as habilidades que os estudantes devem desenvolver ao longo da sua jornada educacional. A gente vai falar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais sobre essas competências e essas habilidades posteriormente, né? E a BNCC, ela vai além disso, ela define essas competências e vai além do ensino de conteúdos específicos. As competências gerais elencadas na BNCC envolvem aspectos como desenvolvimento pessoal, formação cidadã, pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas também. Uma das principais contribuições da BNCC é a definição de uma base comum que serve para o país inteiro, de conhecimentos e competências que todos os estudantes devem adquirir, independentemente de sua origem geográfica ou socioeconômica, ou seja, em qualquer parte do país, nós vamos ter essa padronização do ensino, né? Isso visa reduzir as disparidades educacionais existentes no país e assegurar que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade. A implementação da BNCC exige uma mudança na forma como o ensino é conduzido nas escolas. Os currículos das instituições de ensino precisam ser alinhados com as diretrizes da BNCC, adaptando-se às características locais, isso é importante, locais e às necessidades específicas dos alunos. Ou seja, agora há pouco nós falamos que a BNCC ela padroniza, em qualquer região do país eu vou ter essa padronização. Porém, isso não significa que haja um engessamento do ensino, né? Mas sim uma orientação que permite flexibilidade para que as escolas escolham como abordar os conteúdos de acordo com as suas realidades, ou seja, existe um padrão, mas esse padrão é bem flexível para que eu possa acomodar a realidade das escolas daquela região, daquele estado, daquela comunidade. Então, ela tem um padrão, mas ao mesmo tempo ela é flexível, ela acomoda as necessidades individuais de determinadas realidades. E além disso, a BNCC ela incentiva práticas pedagógicas inovadoras que priorizam a aprendizagem ativa, a interdisciplinaridade, a contextualização dos conteúdos e a relação com a vida cotidiana dos estudantes, ou seja, qual é a realidade daquela comunidade. A gente tem que acomodar isso, a gente tem que contemplar essas necessidades. Isso deve estimular a formação de cidadãos mais criativos, mais críticos e, consequentemente, mais preparados para os desafios do século XXI que não param de acontecer, né? No entanto, a implementação plena
da BNCC também enfrenta desafios, como todo cenário que envolve a educação. A formação adequada de professores, disponibilidade de recursos didáticos, investimento na infraestrutura das escolas são aspectos essenciais para garantir o sucesso da BNCC. Além disso, é fundamental que haja um acompanhamento constante para avaliar o impacto da implementação e dos investimentos feitos e fazer os ajustes necessários ao longo do tempo. A BNCC ela representa um passo significativo em direção à melhoria da educação no Brasil. Ao estabelecer um conjunto de competências e conhecimentos essenciais, ela busca promover a equidade e a qualidade educacional em todo o país. No entanto, a sua implementação requer esforços conjuntos por parte de educadores, gestores, famílias e toda a sociedade para alcançar os objetivos ambiciosos que foram traçados por esse documento, que é transformador. E aí, dessa forma, quais seriam, então? Vamos falar um pouquinho sobre os objetivos, né, da BNCC. A Base Curricular Comum é uma iniciativa que visa a unificar e aprimorar o sistema educacional no Brasil, proporcionando diretrizes claras e abrangentes para o ensino em todas as etapas da educação básica. Os objetivos principais da BNCC são de fundamental importância para a construção de uma educação mais equitativa e de qualidade e capaz de preparar os alunos para os desafios do mundo contemporâneo. Esses objetivos, eles têm como meta, né, ou visam fornecer diretrizes claras para o desenvolvimento curricular, a fim de promover uma educação de qualidade, com igualdade e alinhada com as demandas da sociedade contemporânea. Dentre, né, os principais objetivos da BNCC, nós temos, por exemplo, definir competências e habilidades fundamentais, ou seja, a BNCC ela busca identificar as competências e as habilidades essenciais, volto a dizer que a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso daqui, né, daqui a pouquinho. Ela busca identificar as competências e habilidades essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da sua trajetória educacional. Isso inclui não apenas conhecimento teórico, mas também habilidades cognitivas, socioemocionais e práticas. Promover equidade e inclusão. Um dos objetivos centrais da BNCC é garantir que todos os alunos em qualquer parte do Brasil tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente de sua origem socioeconômica, da sua região, né? Enfim, local de estudo ou condição de saúde. A base busca minimizar as disparidades educacionais e promover a inclusão de todos os alunos. Preparar para a cidadania e para o mundo de trabalho. A BNCC também visa preparar os alunos não apenas para o mercado de trabalho, mas também para uma vida em sociedade. Isso envolve o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, colaboração, comunicação e ética, que são fundamentais para a cidadania ativa. Isso colocado em prática ou como exemplo, a gente sabe que está cada vez mais comum e mais fácil os projetos e estarmos, os estudantes, os alunos estarem em outros países, irem a outros países para terem experiências, principalmente educacionais, em diferentes países do mundo. E essa questão ética, né, entender, conseguir compreender a cultura de um outro país, de forma a atuar de forma ética e de respeitar a diversidade cultural, também é uma ideia que é contemplada, que está lá nos objetivos da BNCC. Valorizar a diversidade cultural e ética. A base, ela reconhece a importância de valorizar a diversidade cultural, étnica, social e de gênero.
Além disso, a BNCC, ela promove a reflexão sobre temas éticos e cidadãos, incentivando o respeito mútuo e a compreensão das diferenças. Desenvolver uma aprendizagem significativa. A BNCC busca promover a aprendizagem significativa, ou seja, aquela que faz sentido para os alunos, que está relacionada às situações do mundo real desses alunos, que se adequa à realidade desses alunos. E isso envolve conectar os conteúdos curriculares com experiências concretas, reais e relevantes para aquele aluno, para aquela comunidade. Desenvolver, aliás, estimular a autonomia e a autogestão do aprendizado. A base incentiva o desenvolvimento da autonomia dos alunos em relação ao seu próprio aprendizado. Ou seja, o aluno ele é protagonista do processo de conhecimento, de aquisição de conhecimento e aprendizagem dele. Se envolve a capacidade de ele definir metas, planejar o estudo, monitorar o seu progresso e tomar decisões educacionais de forma consciente. E também ser proativo no seu processo de aprendizagem. Outro objetivo é fomentar a integração entre as disciplinas. A BNCC, ela busca romper com a tradicional fragmentação curricular. E ela busca incentivar a integração de diferentes disciplinas, que é o que a gente conhece como interdisciplinaridade. Isso permite uma compreensão mais ampla e interdisciplinar dos conteúdos, onde o conhecimento acerca de um determinado conteúdo, ele ajuda, ele contribui, ele conversa com um conhecimento de uma outra área, eles se complementam. Então, na verdade, as disciplinas, elas se complementam, elas não são fragmentadas e isoladas, né? Elas são complementares. Outra meta é adaptar-se às mudanças sociais e tecnológicas. A base reconhece a rápida evolução da sociedade e da tecnologia. Portanto, um dos objetivos é proporcionar uma educação que prepare os alunos para lidar com essas transformações e desafios do mundo contemporâneo, tendo também a habilidade de interagir e de manusear esses artefatos tecnológicos, esses recursos tecnológicos, né, que fazem parte do mundo contemporâneo hoje. Garantir a progressão contínua do aprendizado. A BNCC estabelece uma progressão de aprendizado ao longo das etapas da educação básica. E de forma que os conhecimentos e competências, eles sejam construídos de maneira coerente, contínua e estável. A BNCC também busca promover a formação integral dos alunos, considerando não apenas os aspectos acadêmicos, mas também o desenvolvimento pessoal, social e cultural. Sendo assim, os objetivos da BNCC, gente, eles são intrinsecamente conectados à melhoria da educação no Brasil. Ao se estabelecer uma base curricular comum e promover a equidade educacional, a BNCC, ela busca proporcionar a todos os alunos uma educação de qualidade, capaz de prepará-los para a vida e para a participação ativa em uma sociedade que está cada vez mais complexa, né, e mais diversa, mais diversificada, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento dos alunos e preparando-os para desafios e oportunidades do século XXI. Né? Dando continuidade, vamos ver o estabelecimento de uma base curricular comum, que consiste isso. Um dos objetivos centrais da BNCC é a criação de uma base curricular comum, ou seja, um conjunto de conhecimentos, competências e habilidades que todos os alunos devem desenvolver ao longo de sua trajetória escolar. E aqui a gente vai falar, né, especificar detalhadamente essa distribuição da língua estrangeira em termos de competência e área, né? Como foi que ficou isso, de acordo com a BNCC? Então, nós temos aí que a língua estrangeira moderna, ela foi enquadrada na competência de área 2. Essa competência, ela consiste em conhecer e usar a língua estrangeira moderna
como instrumento ou instrumentos de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Bem claro isso, né, gente? Então, conhecer um idioma para poder fazer parte, ter acesso às informações inerentes a outras culturas, outros países que falam outros idiomas. Simples assim. Isso se chama competência e faz parte da competência de área 2. Essa competência, ela é destrinchada em 4 habilidades diferentes, né? Habilidade 5, que é associar os vocábulos, e aí a gente tem essa relação com conhecimento de vocabulário daquele idioma, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema, ou seja, saber do que se trata um determinado texto, um determinado assunto, um determinado contexto, né? Habilidade número 6, que é utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e os seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas, ou seja, aqui eu já não tenho mais só o reconhecer do que se trata, mas o de interagir, de ter acesso, né? Informações, tecnologias e culturas. Eu já entro para a parte da interação com aquele novo idioma, com aquela nova realidade, ou aquele novo contexto. Habilidade número 7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e, importantíssimo, o seu uso social. Aqui eu já tenho a função da linguagem, das estruturas linguísticas, né, e o uso social desse idioma. E a habilidade número 8, que é reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna, como representação da diversidade cultural e linguística. Olha que lindo isso, gente, né? Então, usar esse idioma, tanto o meu idioma, a minha língua mãe, como a língua estrangeira moderna, como uma forma, né, de me representar e de ter uma representatividade dos meus conceitos dentro daquele contexto cultural. Isso é super interessante e a BNCC vislumbra isso. Né? Então, dando continuidade, vamos falar um pouquinho, destrinchar um pouquinho essas competências. A Base Nacional Comum Curricular, ela não se limita a fornecer uma estrutura curricular apenas, ela também define um conjunto de competências gerais e habilidades específicas que os alunos devem desenvolver ao longo de sua jornada educacional. Essas competências vão além do domínio de conteúdos acadêmicos e abrangem aspectos cognitivos, socioemocionais e éticos, visando preparar os alunos para enfrentar os desafios de um mundo que está em constante transformação. Vamos falar um pouquinho dessas competências. O que seriam competências cognitivas? Né? Cognição, tudo que tá relacionado a processos mentais, né? A processos de aprendizagem, interpretação, leitura da situação, do ambiente, né? Atenção, concentração, enfim. As competências cognitivas se referem às habilidades intelectuais que os alunos precisam para poder analisar, interpretar e aplicar informações de maneira crítica e criativa e ética. Isso inclui a capacidade de resolver problemas complexos, tomar decisões informadas, realizar pesquisas, analisar dados e comunicar e expressar ideias de forma clara e coesa. Então, a BNCC ela enfatiza a importância de desenvolver o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de aprendizagem contínua. O que seriam as competências socioemocionais, então? As competências socioemocionais, elas, incluem a autoconsciência, a empatia, a autorregulação emocional, a habilidade de trabalhar em equipe e a solução de conflitos. A BNCC, além das competências cognitivas, ela também reconhece a importância das consequências socioemocionais para o desenvolvimento integral dos alunos.
E ao incorporar isso nos seus objetivos, ela visa capacitar os alunos a lidar com suas emoções, se relacionar de maneira saudável com os outros e desenvolver a inteligência emocional necessária para navegar nas relações interpessoais mais complexas, né? As competências éticas e cidadãs. A BNCC, ela também valoriza a formação de cidadãos éticos e responsáveis. Isso envolve desenvolvimento de valores como a ética, a responsabilidade social, que se tem falado muito nisso, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? Tudo isso está aí, faz parte das competências éticas e cidadãs. O respeito pela diversidade, a justiça e a participação ativa na comunidade. Através do desenvolvimento dessas competências, os alunos são incentivados a se envolverem como cidadãos conscientes e contribuírem para o bem-estar coletivo. E o que seria a interconexão das competências, né? É algo parecido com a interdisciplinaridade lá das disciplinas, mas agora nessas competências, é a fusão, é a interação dessas competências. Né? É importante notar que essas competências, elas não atuam de forma isolada, elas não são fragmentadas enfim, divorciadas uma da outra, mas são interconectadas. Por exemplo, a empatia e a inteligência emocional, elas são lá da competência cognitiva, é isso? Aliás, das competências socioemocionais, né? Ou socioafetivas. Elas podem ser fundamentais para a solução de conflitos. A solução de conflitos já faz parte lá da competência cognitiva, mas elas estão interligadas e uma interfere diretamente no processamento e na atuação de uma outra competência, é isso? Da mesma forma, por exemplo, a capacidade de analisar informações de forma crítica é uma competência cognitiva, mas que pode ser utilizada também, é importante, na tomada de decisões éticas, que faz parte lá das competências éticas cidadãs. Então, a gente observa que essas competências, elas estão interligadas e elas afetam, né, o funcionamento de uma, afeta diretamente o funcionamento da outra. E a BNCC visa desenvolver um conjunto abrangente de competências e habilidades que vão preparar os alunos para uma sociedade complexa e que está em constante mudança e transformação. Ao promover o desenvolvimento cognitivo, socioemocional e ético, a BNCC não apenas visa a excelência acadêmica, mas ela também visa a formação de cidadãos bem preparados, empáticos e engajados. E essas competências, elas vão ser fundamentais para o processo pessoal e profissional desses alunos, além, claro, de contribuir positivamente na construção de uma sociedade mais justa e mais sustentável. Sobre a implementação da BNCC, o que nós temos? A implementação da Base Nacional Comum Curricular nas escolas brasileiras é um processo complexo que envolve adaptações curriculares, formação de professores e ajustes na dinâmica educacional. Embora a BNCC ofereça diretrizes claras para a construção dos currículos, sua efetivação exige uma abordagem estruturada e colaborativa. Nesse contexto, o papel dos professores é fundamental na tradução das diretrizes em práticas educacionais relevantes e significativas para os alunos. Gente, a imagenzinha no slide aí, o branco, né, o fundo branco com a letra branca, mas aí no finalzinho seria para os alunos, tá bom? Continuando. Que seria a tradução da BNCC para o currículo escolar? Esse termo refere-se à implementação da BNCC, começando com a adaptação das diretrizes gerais para as realidades específicas de cada escola e comunidade. Ou seja, as escolas, elas precisam considerar suas características, recursos e necessidades locais ao planejar seus currículos.
A BNCC ela fornece uma base curricular comum, mas permite a flexibilidade necessária para acomodar a diversidade e particularidades de cada contexto educacional. Ou seja, gente, embora a gente saiba que a BNCC ela apresente uma padronização do ensino para qualquer parte do país, mas nós sabemos que, por exemplo, a comunidade indígena, a comunidade ribeirinha, as comunidades quilombolas, né? Então, cada comunidade tem a sua particularidade. E a gente sabe que o aprendizado ou conhecimento que serve para uma não necessariamente vai servir para outra. Em termos culturais, em termos de estilo de vida, né, em termos sociais de uma forma geral. Então, o que acontece é que a BNCC, embora ela tenha o padrão, ela apresente esse padrão de ensino, mas ela é flexível, ela não é engessada, ela é flexível, isso precisa estar no planejamento, né? E tem que fazer parte do planejamento essas características que são importantes e são fundamentais para a realidade de cada sociedade, de cada perfil de alunos, de cada comunidade em que se encontra aquela escola. Certo, gente? Papel dos professores. Os professores, eles desempenham um papel crucial na implementação da BNCC. Primeiro porque são eles que fazem esse planejamento. Eles são responsáveis por traduzir as competências, que foi o que a gente falou anteriormente, por produzir as competências e habilidades propostas em práticas de ensino eficazes. E isso requer uma compreensão profunda por parte do professor de vários aspectos. Um conhecimento profundo das diretrizes da BNCC, um conhecimento profundo da realidade daquela comunidade, né? Além de demandar dele criatividade para desenvolver estratégias pedagógicas e inovadoras que engajem os alunos e os preparem para os desafios inerentes tanto à realidade social como à realidade particular, individual da comunidade a qual ele pertence, né? Os desafios enfrentados. Os desafios enfrentados pelos professores são significativos, são muitos. Alguns deles a gente já até comentou aqui, mas assim, a implementação da BNCC, ela apresenta esses desafios significativos, como a formação de professores. Então, muitos professores precisam de capacitação adicional para compreender plenamente as implicações da BNCC e integrar suas diretrizes em sua prática educacional, transformar esse conhecimento em algo que seja útil e palpável para aquela comunidade. A mudança de paradigma é um outro desafio. A BNCC ela promove uma abordagem mais centrada no aluno e na aprendizagem ativa. Porém, essa mudança de paradigma exige uma reestruturação profunda nas práticas pedagógicas tradicionais, chamadas conteudistas, em que o professor ele fica ali atrelado ao que tem no livro, ao que tem no material, ao que tem, então isso limita, né? Isso limita a atuação do professor e isso é um desafio, é um dos maiores desafios enfrentados. A avaliação, o processo de avaliação. Então, na nossa atual realidade, a avaliação conteudista, ela também prejudica um pouco a visão, né, o que realmente é avaliado, o impacto daquele tipo de educação, de ensino, né, e daquele conhecimento adquirido por aquele aluno para a realidade dele. Então, a avaliação dos alunos, ela deve ser reformulada para se alinhar com as competências e habilidades propostas pela BNCC, o que é um desafio em termos de desenvolvimento de instrumentos de avaliação adequados, né, de o que realmente vai ser avaliado, como isso vai ser avaliado, qual é a importância desse aluno ter uma avaliação, uma boa avaliação nesse aspecto aqui, né?
Recursos e infraestrutura nem se fala, né, gente? Então, assim, implementar as práticas educacionais propostas pela BNCC pode demandar recursos adicionais, como materiais didáticos atualizados, infraestrutura, recurso tecnológico, investimento em professor, em qualificação profissional, enfim, uma gama de investimentos que deveriam ser feitos em termos de recurso e infraestrutura. E também é desafiador o apoio da comunidade escolar. Para uma implementação eficaz, é crucial que a comunidade escolar, inclusive, e por que não dizer principalmente pais e alunos, esteja envolvida e engajada no processo. Ou seja, a escola ela precisa ser vista como uma ampliação da família, né? Então, assim, é um plus, é uma ampliação da família, e não algo separado da família, em que os alunos eles estão lá simplesmente para assimilarem um conteúdo que não tem relação nenhuma com as questões familiares ou vice-versa, enfim, é preciso haver essa integração, e isso é extremamente desafiador. É extremamente desafiador acomodar essas duas realidades, principalmente quando se trata de alunos de ensino médio, que já são mais, né, já são mais maduros, enfim. Mas é igualmente desafiador. Em relação a oportunidades e impactos, apesar dos desafios, a implementação da BNCC traz inúmeras oportunidades. Ela possibilita a construção de currículos mais alinhados com as demandas atuais, oferece uma educação mais relevante e prepara os alunos de maneira mais completa para a vida pós-escola. Além disso, a ênfase na formação de cidadãos críticos, éticos e engajados contribui para o desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e responsável. Opa, passei demais, não. Vamos lá. A interdisciplinaridade, sim, voltando um pouco, só desenvolvendo um pouco mais o raciocínio das oportunidades de impacto, o que acontece? A implementação da BNCC é um processo dinâmico e desafiador, mas também oferece, né, oportunidades significativas para aprimorar a educação brasileira. O engajamento dos professores, a formação contínua, o apoio contínuo, o apoio da comunidade escolar e a capacidade de adaptação são essenciais para garantir que as diretrizes da BNCC se traduzam em uma educação eficaz, transformadora não só para os alunos, mas para toda a comunidade. Passando para frente, vamos falar um pouquinho da interdisciplinaridade na BNCC. Falamos das habilidades, né, isso, das competências, vamos para a interdisciplinaridade na BNCC. A abordagem interdisciplinar na educação tem se mostrado cada vez mais crucial para preparar os alunos para os desafios de um mundo complexo e interconectado. A Base Nacional Comum reconhece essa importância ao incentivar e promover a integração de diferentes áreas do conhecimento, proporcionando aos estudantes uma compreensão mais profunda e ampla dos conceitos. Ou seja, a interdisciplinaridade ela vai além da tradicional divisão de disciplinas isoladas e estanques. Ela busca unir conhecimentos, métodos e perspectivas de diversas áreas para abordar problemas complexos e reais. A BNCC, ela reconhece que muitos dos desafios que os alunos enfrentam, né, ou enfrentarão na sociedade atual, eles não são facilmente enquadrados em uma única disciplina, e que exige, né, essa realidade exige uma abordagem mais holística e mais integrada. Quando se incentiva a interdisciplinaridade, a BCC destaca que os conceitos eles não são confinados a uma única área do conhecimento. Pelo contrário, ao invés disso, eles podem ser explorados e compreendidos de maneira mais complexa quando visto através das lentes
de diferentes disciplinas. Por exemplo, um problema ambiental pode envolver elementos de ciências naturais, ciências sociais, ética e até matemática. Ao integrar essas perspectivas, os alunos, eles são capazes de construir uma compreensão mais rica e mais contextualizada do problema. E a interdisciplinaridade, ela não promove apenas uma visão mais ampla do conhecimento, mas ela também contribui para desenvolver habilidades valiosas nos alunos. Ela estimula a criatividade, a capacidade de solução de problemas complexos, o pensamento crítico, o caráter colaborativo. E os alunos, eles são desafiados a aplicar conhecimentos de diferentes disciplinas para abordar questões do mundo real, refletindo a natureza interconectada e interdependente dos desafios contemporâneos, né? No entanto, a implementação eficaz da interdisciplinaridade não é isenta de desafios. Nada escapa da condição desafiadora de ensinar e aprender. Requer uma colaboração estreita entre professores de diferentes disciplinas, um planejamento cuidadoso para criar conexões significativas entre os conteúdos e a disposição de explorar novas abordagens pedagógicas. Além disso, a avaliação da aprendizagem interdisciplinar, ela pode ser complexa, uma vez que ela não se encaixa perfeitamente nos moldes tradicionais de avaliação. Então, é todo um processo de mudança que envolve muita coisa. É muita coisa envolvida que precisa se ajustar, né? E aí a interdisciplinaridade, ela é uma abordagem educacional que se alinha com as demandas do mundo contemporâneo. E a BNCC reconhece a importância de explorar conexões entre disciplinas para uma compreensão mais profunda e mais contextualizada dos conceitos. E a incentivar a interdisciplinaridade, a BNCC não apenas promove uma educação mais relevante e envolvente, mas ela também capacita os alunos com as habilidades necessárias para enfrentar os desafios complexos da sociedade atual e futura. Então, assim, gente, agregar, botar, né, colocar as disciplinas para conversarem entre si no processo de construção do conhecimento do aluno é fundamental, é importantíssimo. Dando seguimento ao nosso curso, vamos falar um pouquinho da língua inglesa, então. Agora a gente vai falar da língua inglesa especificamente na BNCC. A presença da língua inglesa na Base Nacional Comum Curricular do Brasil reflete a crescente importância desse idioma no contexto global contemporâneo. A língua inglesa deixou de ser apenas uma ferramenta de comunicação e, por que não dizer, de lazer, se tornou uma habilidade essencial para a participação ativa em um mundo interconectado. Por que o que eu falei lazer? Porque até então, né, antes, a língua inglesa, a gente era só para cantar uma música, né, era só para assistir um filme, uma série, para usar em uma gíria, alguma coisa nesse sentido. E hoje não. Hoje ela se tornou um elemento essencial de comunicação. A inclusão do inglês na BNCC reconhece a necessidade de preparar os alunos para uma sociedade diversa e para oportunidades internacionais, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento de competências linguísticas e culturais. A gente falou um pouquinho disso quando falou lá das competências, né? Isso e habilidades. Então, a questão, naquele quadrinho lá que a gente viu de habilidades e competências, e a gente viu a questão inclusive da ética, né? E que está sendo cada vez mais essa troca cultural e de conhecimento entre países está sendo cada vez mais comum, né? Então, dando continuidade, me perdi aqui um pouquinho, gente, só um minutinho. Sorry, pronto. Então, vamos falar um pouquinho do novo ensino médio, né?
O novo ensino médio, ele é uma reforma educacional que busca redefinir a maneira como os alunos aprendem e se preparam para o futuro, com o objetivo de tornar o currículo mais flexível, mais atual e mais alinhado com as demandas da sociedade contemporânea. Essa iniciativa representa um passo importante em direção a uma educação mais relevante e personalizada. Uma das principais características, gente, do novo ensino médio é a possibilidade de os estudantes escolherem itinerários formativos, que a gente também vai já falar um pouquinho sobre ele, sobre os itinerários formativos, de acordo com suas aptidões, interesses e aspirações. Então, olha só, vocês lembram que a gente falou agora há pouco, eu dei o exemplo da realidade das comunidades ribeirinhas, da comunidade quilombola, da comunidade indígena, né? Então, a gente falou sobre isso a respeito da importância e do impacto do conhecimento direcionado para aquela realidade. Então, o novo ensino médio hoje, os itinerários formativos, eles estão tentando abranger, estão abrangendo, buscando contemplar justamente essas necessidades, né? Então, uma das principais características que a gente, como a gente viu aqui, é o aluno poder escolher isso, né? O aluno poder escolher tomar suas decisões no ensino médio de acordo com as suas aptidões, interesses, aspirações, né, e necessidades. E sendo assim, os itinerários, eles podem abranger diferentes áreas do conhecimento, como linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, e também incluir a formação técnico-profissionalizante, que é importantíssima. Isso porque era uma coisa que antes não se tinha, né? No modelo de ensino médio anterior, essa parte técnico-profissionalizante, ela não era o foco, né? Hoje a gente vê os institutos federais, por exemplo, eles têm realmente esse cuidado, essa atenção voltada para esse conhecimento necessário para aquela determinada realidade. E isso permite que os alunos eles explorem suas paixões ou se aprofundem em temas que possam estar diretamente ligados às suas futuras carreiras, interesses acadêmicos, realidades sociais. Então, assim, o papel que aquele aluno deseja desempenhar naquela sociedade a nível profissional também está sendo contemplado, né, no novo ensino médio através dos itinerários formativos, que vai fazer com que o aluno desenvolva, né, invista nas habilidades necessárias para desempenhar o papel social que ele quer, né, social e profissional, que ele quer desenvolver na realidade dele, no contexto dele, né? Essa abordagem personalizada, né, não apenas torna o ensino mais relevante para os alunos, mas também ajuda a prepará-los de maneira mais eficaz para a vida pós-escola, ao adquirirem habilidades práticas e conhecimentos específicos em suas áreas de escolha, os estudantes se tornam mais capacitados para enfrentar os desafios no mercado de trabalho ou para prosseguirem em estudos superiores. Além disso, né, além de tudo isso, o ensino médio ele também promove uma educação mais contextualizada e conectada à realidade dos alunos. Abordagens pedagógicas como a aprendizagem baseada em projetos, a solução de problemas e a interdisciplinaridade são incentivadas. Isso permite com que os estudantes eles apliquem o conhecimento em situações do mundo real, desenvolvendo habilidades práticas, criatividade e pensamento crítico. No entanto, a implementação do novo ensino médio também é desafiadora. Também enfrenta seus desafios. A formação de professores, a disponibilidade de recursos, tudo bem parecido com o que a gente viu anteriormente, né, no ensino regular. Disponibilidade de recursos, infraestrutura das escolas são aspectos fundamentais para o sucesso dessa reforma. Além disso, é importante garantir que a diversidade de itinerários fornecidos, né, seja equilibrada, de modo a não
perpetuar desigualdades sociais. Em resumo, o novo ensino médio representa uma mudança transformadora na educação, adaptando o currículo à realidade e às necessidades dos alunos. Ao permitir escolhas mais personalizadas, promover a aprendizagem contextualizada e enfatizar o desenvolvimento de habilidades práticas, essa reforma está preparando os alunos de hoje para serem cidadãos ativos, pensadores críticos e profissionais competentes em um mundo que está em constante desenvolvimento e evolução. E aí, a relação da BNCC com o novo ensino médio. A base curricular e o novo ensino médio representam dois pilares fundamentais da transformação educacional no Brasil. Essas iniciativas refletem a compreensão de que a educação deve se adaptar às mudanças sociais, culturais e tecnológicas, preparando o aluno para um futuro incerto, mas promissor. A integração desses dois elementos é crucial para fornecer uma educação abrangente e alinhada com as necessidades da sociedade contemporânea. E ao estabelecer essas competências e habilidades que os alunos devem desenvolver em todas as etapas da educação básica, a BNCC fornece um alicerce sólido para o novo ensino médio. Ela define esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais que incluem não apenas os aspectos acadêmicos, como nós vimos anteriormente, mas também o desenvolvimento humano, social e emocional dos alunos. O novo ensino médio, por sua vez, propõe uma reestruturação do currículo que se torna mais flexível e personalizado, como nós vimos anteriormente em dois momentos diferentes, né, a questão das comunidades, que cada uma tem as suas particularidades e necessidades, e que as necessidades de uma não necessariamente são as mesmas necessidades da outra comunidade, né? Ela oferece aos estudantes, o novo ensino médio oferece aos estudantes a oportunidade de escolher itinerários formativos, de acordo com suas afinidades e aspirações, né, como linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, o ensino técnico profissionalizante, que nós vimos anteriormente. E aí essa abordagem, ela permite que os alunos explorem, né, áreas de interesse específicos, desenvolvam as habilidades práticas e se preparem melhor para essa vida pós-escola. A integração da BNCC com o novo ensino médio é um passo importantíssimo para garantir que os alunos tenham uma educação completa e significativa, ou seja, que faça sentido para eles e para a comunidade em que eles vivem. E a BNCC fornece a base comum necessária para todos os alunos, enquanto o novo ensino médio oferece a flexibilidade e a diversificação necessárias para atender às diferentes trajetórias e aptidões dos estudantes. Essa integração, ela também estimula a adoção de abordagens pedagógicas inovadoras, como a aprendizagem baseada em projetos, a interdisciplinaridade, como nós falamos, né, e a conexão com a realidade do mundo contemporâneo. Os alunos, eles são incentivados a se tornarem protagonistas do seu próprio aprendizado, desenvolvendo habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação eficaz, caráter colaborativo, enfim. No entanto, nessa implementação bem-sucedida, a implementação bem-sucedida dessa integração requer investimentos, né? Como tudo relacionado à educação, informação e capacitação de professores, desenvolvimento e disponibilização de materiais didáticos adequados, infraestrutura escolar. E, além disso, também é importante acompanhar de perto os resultados e os impactos dessas mudanças na sociedade, para que se vejam os ajustes necessários e melhorias, né? Em resumo, em suma, a integração da BNCC com o novo ensino médio representa uma abordagem inovadora, promissora para a educação do Brasil, a partir do momento em que combina uma base curricular comum sólida, com flexibilidade curricular e abordagens pedagógicas modernas, que seria, assim, uma combinação perfeita, né, gente? É uma tríade perfeita, se a gente olhar, né? Base curricular sólida,
flexibilidade curricular e abordagem pedagógica moderna. O sonho, né, minha gente? Estamos preparando, a partir daí, nós estaremos preparando os alunos para um futuro transformador, onde eles vão ser cidadãos críticos, criativos e preparados para enfrentar os desafios e as oportunidades de um mundo em constante evolução, de um mundo, gente. Então, é importante a palavra mundo aqui nesse contexto, porque, assim, em tese, se prepara o cidadão para o mundo, não só para o Brasil, não só para o estado dele, a cidade dele, o bairro dele, mas para o mundo. Né? Um conhecimento que vai permitir com que ele consiga se movimentar e atuar e interagir com esse mundo de forma extremamente promissora. Sobre os itinerários formativos, o que foi isso? Gente, eu lembro que quando começou a trabalhar que veio até para as escolas, foi implementado até nas escolas particulares o itinerário formativo, foi assim um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Minha gente, como é que vai ser isso? Como é esse negócio de itinerários formativos? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Os itinerários formativos representam uma abordagem inovadora e personalizada no contexto educacional, conforme nós vimos anteriormente, em que consistem, né? Permitindo com que os alunos direcione sua aprendizagem de acordo com seus interesses, aptidões e aspirações, e por que não falar necessidades. Essa abordagem é uma peça central da reforma do novo ensino médio, que visa tornar a educação mais relevante e alinhada com as demandas do mundo contemporâneo. Ou seja, os itinerários formativos, eles oferecem aos alunos a oportunidade de escolher entre diferentes áreas de conhecimento, aprofundando em temas específicos de acordo com suas afinidades e necessidades. As áreas disponíveis geralmente abrangem linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Além disso, muitos sistemas educacionais também têm expandindo essas opções para incluir itinerários técnicos e profissionalizantes, é o caso dos institutos federais, por exemplo, que capacitam os alunos com capacidades práticas para o mercado de trabalho. Essa abordagem personalizada tem uma série de benefícios. Primeiro, ela torna a educação mais significativa para os alunos, pois eles podem escolher estudar tópicos que despertam seu interesse ou que estão relacionados às suas necessidades, também estando alinhados com suas aspirações futuras. Isso pode aumentar a motivação e o engajamento dos alunos, né, já que eles estão envolvidos ativamente em seu próprio processo de aprendizagem e construção de vida profissional. Além disso, os itinerários formativos ajudam a preparar os alunos de maneira mais eficaz para o futuro, seja para ingressarem no mercado de trabalho, para continuarem seus estudos em nível superior. Os alunos que optam por itinerários técnicos e profissionalizantes, eles adquirem habilidades práticas, conhecimento prático que pode ser imediatamente aplicado em suas futuras carreiras. Por outro lado, aqueles que escolhem itinerários mais acadêmicos podem também se aprofundar em áreas específicas de conhecimento, né? Tornando-se mais preparados para cursos universitários, atuar em campos mais especializados, investirem na área de pesquisa, né? Que também é importantíssimo, e cada vez mais os estudantes, os jovens estão se dedicando à questão da pesquisa, né? No entanto, a implementação bem-sucedida dos itinerários formativos requer um planejamento cuidadoso e recursos adequados. Os sistemas educacionais, eles devem oferecer uma variedade de opções de itinerários, garantindo que todas as áreas de conhecimento sejam igualmente valorizadas. Além disso, a formação de professores também é crucial para garantir que eles possam orientar os alunos de forma eficaz em seus itinerários escolhidos. Em resumo, os itinerários formativos são uma abordagem empolgante que coloca os alunos no centro da sua própria jornada educacional. E ao permitir escolhas personalizadas, eles promovem a relevância,
né? Os itinerários formativos, eles promovem a relevância, a motivação e a preparação dos alunos para os desafios do futuro. Essa abordagem não apenas enriquece a experiência educacional, mas também ajuda a moldar cidadãos mais capacitados e bem preparados a contribuir de maneira significativa e ética para a sociedade. No contexto do novo ensino médio, os itinerários formativos, eles emergem como uma proposta inovadora que visa transformar a experiência educacional dos alunos, sendo que essa abordagem representa um afastamento da rigidez curricular tradicional conteudista, permitindo que os estudantes eles direcionem sua aprendizagem de acordo com suas paixões, aptidões, interesses e necessidades individuais. Com a intenção de tornar a educação mais relevante, alinhada com as demandas contemporâneas e preparatória para o futuro, os itinerários formativos desempenham um papel fundamental nessa reforma educacional, gente. E eles também são opções de trajetórias educacionais que os alunos podem escolher dentro do ensino médio. Ou seja, já não é aquela coisa no pós-ensino médio. Tá, terminei o ensino médio e agora, como aconteceu conosco, por exemplo, terminei meu ensino médio e agora eu vou fazer o quê? Não, a partir do ensino médio, eu já vou direcionando, né, os meus estudos e a busca, o investimento dos meus conhecimentos naquilo que eu tenho em mente, que vai ser bom para mim. E eles abrangem também, os itinerários, eles abrangem diversas áreas do conhecimento, como nós vimos aqui, linguagens, matemática, ciências de natureza, ciências humanas, né, enfim. A parte também já de robótica, né, de tecnologia, também já está, né, faz parte dos itinerários formativos também. E, além disso, a inclusão de itinerários técnicos e profissionalizantes expande ainda mais as opções disponíveis, fornecendo aos alunos a oportunidade de desenvolver habilidades práticas que estão diretamente ligadas ao mercado de trabalho. A gente fazendo uma avaliação, por exemplo, por várias vezes eu falei aqui dos institutos federais, né? Gente, os institutos federais têm sido, assim, de um diferencial marcante, louvável, porque antes aqueles alunos, aqueles jovens lá do interior, que não tinham condição de vir morar na capital, para estudar na capital, né? Eles agora estão tendo a oportunidade de construir um conhecimento de acordo com o que eles querem para a vida dele, né? Com o que eles querem para a vida deles. Então, existem aqueles que estudam no Instituto Federal e passam em cursos excelentes também na cidade, né? Na cidade grande, que vem, passa por curso de medicina, de odontologia, de direito, e que estudaram nos institutos federais, lá no interior. E existem aqueles que também usam desse ensino para a sua vida lá, né? A gente sabe, falando da realidade do nosso Brasil, a gente sabe que tem pessoas que moram no interior que eles trabalham lá e que eles dependem de lá, né? E que agora eles podem não só viver, eu não estou falando no sentido preconceituoso, mas na realidade que a gente conhece, de não viver só da roça, por exemplo. Então, o que eu posso fazer com a roça? Então, assim, vem todo um conhecimento de aumentar a produtividade, né, a coisa do agro, a coisa mesmo de maquinário. Então, tudo isso é muito importante. E isso veio através dos itinerários formativos e da criação dos institutos federais. Então, o aluno ele tem condição de direcionar o conhecimento dele para aquilo que ele sabe que vai ser importante, né? E que vai ser útil para a vida dele, para a família dele, para a realidade dele, né? Então, assim, a personalização, dando continuidade, a personalização da aprendizagem por meio dos itinerários formativos traz inúmeros benefícios, né? Como a gente viu aqui. Além disso, os itinerários formativos, eles são uma ferramenta, como a gente vê, uma ferramenta poderosa para preparar esses alunos para o futuro, né? A partir do momento que eles optam por itinerários técnicos ou profissionalizantes,
e vão, né, o desdobramento disso é a aquisição de competências práticas e de habilidades específicas que podem ser aplicadas imediatamente após a conclusão do ensino médio, como nós vimos, né? Por outro lado, aqueles que escolheram itinerários mais acadêmicos, né, vão passando já dessa parte, gente, repetir aqui, perdão. Mas, dando continuidade, né, os itinerários formativos, eles apresentam, sim, né, essa abordagem revolucionária, e eles não apenas enriquecem a experiência educacional do aluno, mas também capacitam os alunos a enfrentar os desafios futuros com mais confiança, com mais conhecimento, com mais, enfim, com mais capacidade, né? Consequentemente, estarão aptos a contribuir de uma maneira mais significativa para a sociedade. Então, esse é o papel dos itinerários formativos. E as habilidades práticas em língua inglesa, né? Onde entra. O novo ensino médio traz uma abordagem transformadora para a educação. E uma das principais características é o enfoque nas habilidades práticas que os alunos precisarão para enfrentar os desafios do mundo real. Esse enfoque não é diferente quando se trata do ensino de língua inglesa. O novo ensino médio reconhece que o objetivo principal do ensino de idiomas não é apenas o domínio teórico, mas sim capacitar os alunos com habilidades linguísticas práticas que possam ser aplicadas em diversos contextos, como nós vimos anteriormente. E a língua inglesa é uma ferramenta de comunicação que transcende a sala de aula. Ela é aplicada em uma variedade de situações cotidianas e profissionais. E o novo ensino médio entende essa realidade e procura preparar os alunos para a comunicação eficaz em contextos do mundo real, como viagens, negócios, interações sociais e acadêmicas, né, e culturais também. Troca de conhecimentos culturais, enfim. Tudo isso, né? Sobre a comunicação oral, o enfoque prático em língua inglesa no novo ensino médio, ele valoriza a habilidade da comunicação oral. Os alunos, eles são incentivados a desenvolver a fluência, a pronúncia correta e a capacidade de se expressar de forma clara e confiante em situações reais. Isso envolve a prática de diálogos, debates, apresentações e simulações de situações do cotidiano. Aquilo que a gente falou anteriormente sobre a imersão, né? Então, antigamente, no ensino anterior, né, no sistema de ensino anterior, as crianças, os alunos, os estudantes, eles só vinham ter acesso à língua inglesa lá, já no que hoje é o fundamental. E hoje não, a gente vê que desde o infantil, né, desde o fundamentalzinho 1, as crianças já nascem imersas, né, em contato com a língua inglesa, já começam vem cantando e desenvolvendo atividades, e a coisa da cultura, do Halloween, enfim, cada vez mais a cultura, né, de outros países fazendo parte da nossa cultura. Isso é imersão, e nisso também isso contribui muito para o desenvolvimento do conhecimento da língua estrangeira moderna. Habilidades interculturais, né? Aliás, antes disso, nós temos as habilidades de leitura e escrita, ou seja, além da comunicação oral, o novo ensino médio prioriza também o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita práticas. Os alunos são estimulados a ler livros autênticos de autores clássicos, também como notícias, artigos, autores clássicos, notícias, artigos, conteúdos digitais, e a também produzir textos relevantes para diferentes propósitos, como e-mails, resumos, cartas, redações argumentativas, artigos, né? Enfim, contos, poemas, tudo isso. Faz parte do processo de aquisição de habilidade de leitura e escrita. As habilidades interculturais, né, cujo enfoque prático também abrange habilidades interculturais, permitindo aos alunos compreender as nuances culturais que envolvem a língua inglesa, né, incluindo aí o desenvolvimento da sensibilidade cultural,
capacidade de interpretar diferentes formas de comunicação não restritamente verbal, e o entendimento de gírias, expressões idiomáticas, diferenças de um idioma para outro. Se ouve sempre falar inglês americano e inglês britânico, né? Professor, isso é inglês americano ou inglês britânico? As séries, as músicas, né? Professor, nessa série vem assim, assim, assado. Professor, o americano, o inglês americano é assim, assim. Então, assim, essa habilidade intercultural, essa interação intercultural é muito interessante, porque possibilita com que a gente consiga ver as diferentes nuances de um mesmo idioma. Bem interessante. Uso de recursos digitais. O novo ensino médio reconhece a importância das tecnologias digitais na comunicação global. Os alunos, eles são incentivados a utilizar recursos digitais, então, hoje, o uso do celular na sala de aula tem uma função também, né? Tablets, internet, recursos digitais, vídeos, podcasts, redes sociais e ferramentas de tradução, para aprimorar suas habilidades linguísticas e se manterem atualizados com o uso da língua em diferentes contextos. Então, assim, é a tecnologia dentro da sala de aula, é a realidade do aluno lá fora, com as músicas que ele escuta, com as séries que ele assiste, com os aplicativos que eles usam, com a comunicação e interação deles nas redes sociais, é tudo isso sendo trazido para dentro da sala de aula, né? Ou seja, trazer a realidade do aluno para a sala de aula também. E o novo ensino médio, ele reconhece essa necessidade de preparar os alunos com habilidades práticas em língua inglesa que possam ser aplicadas na sua vida cotidiana e em suas futuras carreiras. O enfoque nas competências orais de leitura, escrita e interculturais prepara os alunos para a comunicação eficaz em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, permitindo-lhes enfrentar os desafios do mundo real com confiança e sucesso. Conexão interdisciplinar, né? Integrando o ensino de língua inglesa a outras áreas do conhecimento. Então, como seria isso? Falamos bastante de interdisciplinaridade, né? No contexto educacional atual, a interdisciplinaridade cada vez mais é conhecida como uma abordagem que enriquece a aprendizagem, conectando diferentes áreas do conhecimento e oferecendo aos alunos uma visão mais completa e contextualizada do mundo. Quando se trata de ensino de língua inglesa, essa conexão interdisciplinar revela-se como uma maneira poderosa de promover uma compreensão mais profunda da língua, da cultura e das questões globais. A Base Nacional Comum reconhece essa abordagem e incentiva o ensino da língua inglesa a se integrar a outras disciplinas. Então, nem vou me aprofundar muito nisso, porque a gente já falou um pouco sobre isso anteriormente, né? De que a língua inglesa está em todo lugar, né? Ela está no artigo que foi publicado, ela está na linguagem, ela está nas expressões, ela está em termos que são, né, utilizados para se ter uma compreensão, digamos, né, a compreensão científica, os termos científicos, enfim. E a língua inglesa está em todo lugar, né, do mais simples, da gíria mais simples que a gente utiliza no dia a dia, como nos termos e construções mais complexos, como artigos científicos né, de todas as áreas, das mais diferentes áreas. Então, já mastigamos isso anteriormente, né? E aí a conexão com a história e a cultura, o ensino da língua inglesa tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com história e cultura. E ele está intrinsecamente ligado à história e à cultura dos países onde a língua inglesa é falada. A explorar a literatura, por exemplo, música, arte, tradições culturais, os alunos têm a oportunidade de compreender o contexto em que a língua se desenvolveu e os valores que ela representa. Através da análise de textos literários, por exemplo, os alunos eles podem explorar tanto a língua quanto à história e os costumes de diferentes épocas e lugares. Então, como eu falei anteriormente, quando se fala de Halloween, quando se fala de Dia dos Namorados, Valentine's Day, quando se fala no dia de St. Patrick,
Então, assim, a cultura inglesa, ela traz, a cultura de qualquer país, na verdade, mas como nós estamos falando da cultura inglesa, então, da língua inglesa, então, assim, é muito rico, é tudo muito, muito rico, né, de informação cultural. Quem nunca ouviu falar em Shakespeare, né, as músicas, os cenários que são representados, histórias que são representadas em séries, né, então, Game of Thrones, então existem todos esses elementos, eles fazem parte da vida, do cotidiano dos jovens hoje. Tudo isso traz muita informação, conta uma história, né? Conta uma história, uma cultura, uma realidade. E a integração com a tecnologia nem se fala, então, né? Inglês e tecnologia tem tudo a ver. Né? Você pega os próprios aplicativos, Facebook, Twitter, enfim, tem tudo a ver a língua inglesa com a integração com a tecnologia. A tecnologia é uma parte essencial da vida contemporânea, não se vive mais sem tecnologia, e tem um papel cada vez mais relevante no ensino. O ensino de língua inglesa pode ser integrado à tecnologia, obviamente, e é necessário isso, e permite com que os alunos acessem recursos autênticos como vídeos, podcasts, notícias online, plataformas de aprendizagem digital, enfim. Além disso, a comunicação online em inglês pode ser uma maneira prática e envolvente de praticar a língua, enquanto também expõe os alunos a diferentes aspectos da cultura e das tendências atuais. Então, é muito comum hoje nos jogos online, né? Os jogos online, os alunos, os jovens, eles conversam com jogadores de outros países. E nisso eles trocam informações sobre cultura, como é aí, né? Como é em teu país, aqui é assim, como é que eu digo isso, né, no teu idioma, como é que eu falo isso. Então, assim, os jogos online, eles são um exemplo perfeito, né, do papel da integração tecnologia, língua inglesa e sociedade. Língua e ciências, né? A língua inglesa também pode não estar integrada às ciências, na verdade. Pesquisa científica frequentemente envolve a leitura e a compreensão de textos em inglês, né? Os termos, como eu falei anteriormente, termos científicos, geralmente são em inglês, né? Quando não estão em latim, são em inglês, especialmente em áreas como a medicina, biologia, tecnologia e meio ambiente. O ensino da língua inglesa pode ajudar os alunos a desenvolver as habilidades necessárias para entender textos científicos, produzir textos científicos, participar de conferências internacionais e colaborar com cientistas de todo o mundo. Né? Para finalizar, os estudos sociais e atualidades, a explorar questões sociais globais e eventos atuais em língua inglesa, os alunos podem aprimorar sua compreensão das dinâmicas mundiais e desenvolver habilidades críticas de análise. O ensino da língua inglesa pode se tornar uma ferramenta para discutir tópicos relevantes, como mudanças climáticas, direitos humanos, migração e conflitos internacionais, permitindo que os alunos examinem diferentes perspectivas e tomem decisões informadas, éticas e políticas. Em síntese, a conexão interdisciplinar enriquece o ensino da língua inglesa, tornando-o mais contextualizado, envolvente e relevante para os alunos. Além da integração com história, cultura, tecnologia, ciências e estudos sociais, os alunos não apenas aprimoram suas habilidades linguísticas, mas também adquirem uma compreensão mais ampla do mundo ao seu redor, né, tornando-se capazes de atuarem como cidadãos globais, informados e comprometidos. Bom, estamos aqui chegando ao fim, né? E vamos para a nossa conclusão. Em suma, ou em conclusão, a trajetória da língua inglesa no Brasil, desde sua inclusão na base curricular comum, base nacional comum curricular, desculpe, até as transformações propostas pelo novo ensino médio, reflete a importância crescente desse idioma em um mundo globalizado e interconectado.
A inserção da língua inglesa na BNCC demonstra o reconhecimento de sua relevância para a formação integral dos estudantes, preparando-os para desafios acadêmicos, profissionais e sociais que transcendem fronteiras geográficas. Ou seja, o novo ensino médio, com suas abordagens mais flexíveis e interdisciplinares, proporciona um ambiente propício para o aprimoramento do ensino da língua inglesa, né? A ênfase na comunicação oral e escrita, aliada ao desenvolvimento das competências interculturais, capacita os alunos não apenas a adquirir proficiência linguística, mas também a compreender e respeitar a diversidade cultural que a língua inglesa carrega consigo. No entanto, os desafios persistem, né? Claro, sempre houve e sempre haverá desafios, tais como a necessidade de formação qualificada dos professores, disponibilização de materiais didáticos alinhados às novas abordagens pedagógicas, né? Enfim, além disso, é essencial considerar a acessibilidade e a equidade, garantindo que o ensino da língua inglesa seja acessível a todos os estudantes, como é proposto, independentemente de sua origem socioeconômica ou de possíveis deficiências. À medida que avançamos nesse contexto educacional em constante evolução, é imperativo que as políticas educacionais continuem a promover esse aprimoramento do ensino da língua inglesa, reconhecendo seu papel na formação de cidadãos críticos e globais. A história da língua inglesa no Brasil é um testemunho do compromisso em adaptar-se às demandas contemporâneas, capacitando as novas gerações para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais interligado e diversificado. Tendo dito, então vamos para a atividade, né, proposta para vocês, que consiste no seguinte: a partir dos aprendizados adquiridos ao longo do minicurso A História da Língua Inglesa no Brasil, da BNCC ao Novo Ensino Médio, elabore um texto discursivo de no mínimo 200 palavras. O envio dessa atividade será feito diretamente para a organização do evento, respondendo à seguinte pergunta: qual a importância do ensino da língua inglesa para os estudantes de escolas públicas brasileiras? Desejo a todos uma excelente atividade. Espero ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês, né? Espero ter deixado alguma informação relevante. Enfim, foi um prazer estar aqui com vocês, ok? That's the end. Chegamos ao final. Thank you. Muito obrigada pela participação e atenção de todas e todos. Desejo uma boa finalização, um bom curso para vocês e espero vê-los em breve. Um abraço.